A minha intenção é que a gente compreenda que, pela simples observação da necessidade do outro, o senso comum já nos leva à atuação. Mas existe uma motivação maior do que esta, por trás de tudo que fazemos. O coração de Deus. Quais são as causas que habitam o coração de Deus? São com estas causas que nós devemos nos envolver, são esses os projetos que devemos passar tempo elaborando e, de fato, nos engajando, aquilo que está no coração de Deus. E, para isso, eu queria incentivar você a pensar em alguns pontos importantes da história do Antigo e do Novo Testamento que demonstram como que Deus está envolvido e interessado na causa de alguns grupos em específico, e incluso entre eles os órfãos, e como que Deus vem agindo para que o seu povo possa ser uma resposta a esse tipo de necessidade. Eu queria pedir uma parceria que eu vou precisar fazer com a mídia. Daqui a pouco a gente vai ler uma lista de versículos. Então, aquela habilidade que só vocês têm aí para a gente colocar os versículos e irmos lendo cada um. Quando a gente olha para a história que a Bíblia nos relata, ou seja, a verdade sobre a história, nós percebemos que o início da história bíblica fala de família. O tom da história é um tom sobre família. Deus, e aí a gente pode ir para antes do princípio, que é uma família em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele planta um jardim no Éden e ele forma uma família, um casal para estar no Éden. A ideia de Deus desde o princípio é uma família. Nós temos aí vários ídolos, falsos deuses que são conhecidos e adorados por muitos povos, mas nenhum deles vai se identificar como o nosso Deus. O nosso Deus é aquele Deus que podemos chamar de Pai. Nós começamos orando sobre isso. A nossa relação com Deus está condicionada ao entendimento da paternidade. Nós temos um Deus que é nosso Pai. Não apenas isso, nosso Deus é uma trindade santa. Portanto, temos ali um Deus Filho. Essa relação de paternidade e filiação, ela é central para o Evangelho. Nós somos filhos, inclusive, e nós lemos isso aqui no início do dia, nós somos filhos por adoção. Então significa que a família é o interesse de Deus desde o princípio, a paternidade é a natureza de Deus para sempre, e mais do que isso, a nossa vida como filhos de Deus é uma vida de quem foi alcançado pela adoção. Nós não fomos gerados em Deus. Cristo foi gerado em Deus desde a eternidade. Ele é Deus, nós cantamos isso também. Ele é o Filho primogênito de Deus, mas Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E somos irmãos assim como Ele é irmão. Nós somos herdeiros de Deus como filhos legítimos e co-herdeiros com Cristo como irmãos legítimos. E a Bíblia diz que essa realidade nos alcança pela adoção. E veja que quando a gente pensa na nossa adoção, a gente não tinha a genética de Deus. A gente tinha a genética do mundo. Nós andávamos em engano, em mentira. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Nós andávamos como filhos do diabo, andando em toda sorte de engano. Então, nós não éramos limpinhos, nem bonzinhos, nem lindinhos, para que Deus nos olhasse e desejasse nos ter como filhos. Ele nos viu na nossa miséria. Ele nos viu na nossa treva, na nossa distância. E Ele entendeu que a família é o lugar de redenção. Família é redentiva. Por isso que famílias funcionais provocam tantos problemas no coração e na alma humana. Porque a família é o lugar de redenção. Família é lugar de acolhimento, família é lugar de amparo. E Deus sabia que o amor da família ia redimir o nosso pecado. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o órfão, nós podemos não encontrar nele qualquer coisa que nos faça pensar que isso vai trazer algum retorno para nós. Mas Deus, ao formar a família, não pensou dessa maneira. Ele percebeu a família como agência de redenção para aqueles que precisam de redenção. Então, desde o começo, isso fica muito claro. Deus forma uma família no Éden, aquela família vai crescendo, ocorrem problemas naquela família, a gente conhece muito bem a história, mas em Gênesis
11 e Gênesis 12, Deus chama uma nova família, que é a família de Abraão, e Deus começa a construir mais uma família para a redenção do mundo. Veja, há pouco tempo havia acontecido o dilúvio, uma iniquidade total sobre a terra. E qual é a estratégia de Deus lá no princípio para iniciar a humanidade? Família. Qual é a estratégia de Deus para redimir a humanidade? Família. Então o pecado está tomando todo mundo. Deus gera uma família, que é a família de Abraão e Sara, para redimir o mundo. Essa família a gente sabe que ela vai para Isaac, Jacó, José, descem ao Egito. E no Egito eles crescem muito, se tornam um povo, e aquele povo também está escravizado. Aquele povo é estrangeiro na terra do Egito. Aquele povo não tem um lar, não tem um pai para chamar de seu. Aquele povo está debaixo da opressão do faraó. E Deus se manifesta para eles. E quando Deus se manifesta, Deus chama o povo de Israel de meu primogênito. É sobre família. É sobre adotar um povo que não tem um pai. É sobre tirar um povo de um lugar de escravidão e dar a eles um lar. Veja que esta foi a promessa de Deus ao povo de Israel. Ele estava dizendo, olha, vocês são meu primogênito, por isso eu tenho uma casa para vocês. Vocês são meu primogênito, por isso eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho um lar para vocês viverem como família. Não serem mais escravos, não terem o DNA de escravos, não viverem como escravos, mas serem uma família. E toda a Páscoa é sobre isso. A Páscoa é sobre um Deus que resolve redimir o seu primogênito Israel, dando-lhe uma família. E a família redime o povo de Israel. Canaã é apenas um lugar. Canaã é apenas a casa. Enquanto eles vivessem ali em harmonia com o pai, eles tinham um lar. Quando eles não vivessem em harmonia com o pai, eles perderiam o lar, que foi o exílio. Mas toda a história foi sobre como famílias são as estratégias de Deus para redimir aquele que não as tem. Então, o coração de Deus é permeado por adoção. O coração de Deus é permeado por uma atenção especial a 3 ou 4 grupos de pessoas em específico. Durante todo o Antigo Testamento e na confirmação da obra de Jesus e da igreja no Novo Testamento, esses 4 grupos vão aparecer como grupos privilegiados da atenção de Deus. Deus, ele dá atenção a todo aquele que vem até ele, mas tem 4 grupos de pessoas que Deus tem um olhar especial, porque são os grupos que compõem um grande grupo que a gente pode chamar de necessitados. E Deus está interessado no grupo dos necessitados. E se Deus está interessado neles, nós precisamos estar, porque já fomos esse grupo, especialmente espiritualmente, já fomos esse grupo alcançado. A obra da igreja é a extensão do amor que ela recebeu. Quem foi amado sabe o poder do amor. Como o amor transforma a vida, como o amor transforma a mente, como o amor transforma destinos. E é o amor que precisa ser levado por aquele que foi alcançado pelo amor. Quais são os grupos que recebem atenção especial de Deus? Primeiro grupo são os pobres. Então você vai perceber que em toda a cultura do Antigo Testamento, Deus estabelece uma política de justiça social para que aqueles que são pobres não perpetuem a pobreza de geração em geração, ou aqueles que são pobres saiam do estado de pobreza. Então a gente vai ter o ano do jubileu, a gente vai ter o excedente da colheita, a gente vai ter a prática das esmolas, a gente vai ter uma série de práticas que Deus impõe ao seu povo, para que não haja entre eles pobres, necessitados de comida, necessitados de moradia. Há certas políticas estabelecidas na lei de Moisés a Israel que garantem que ninguém no povo de Israel vai ter falta de alimento. Há certas políticas estabelecidas no meio do povo de Israel pela lei de Deus, lei tão difamada por aí como uma lei pesada e ruim, mas é a lei de Moisés, a lei de Deus que estabelece esses pontos, de que por questões de moradia e herança, essas pessoas não vão passar gerações e gerações sem posses, mas essas posses vão retornar à família de tempos em tempos. Deus está interessado em perceber na prática como que o pobre não vai viver na pobreza, como que o miserável não vai permanecer na miséria. E Deus age para atender o pobre sempre através do seu povo. São poucas ou nenhuma ação sobrenatural que a gente vai ver no Antigo Testamento de Deus atendendo ao pobre.
nós veremos ações de Deus movendo sobrenaturalmente o coração do seu povo, para naturalmente o seu povo atender o pobre. Então, a esfera do sobrenatural está na transformação do nosso coração. Nós não devemos esperar que Deus faça coisas extraordinárias para atender o pobre. Extraordinário é Deus nos fazer atender o pobre. É a transformação do nosso coração, o milagre de Deus. E esse coração transformado faz com que a gente tenha um olhar para aquele que necessita. Esse é o primeiro grupo privilegiado por Deus na história. O segundo grupo, o segundo e o terceiro, estão muito juntos e ainda compõem até mesmo a categoria dos pobres, que são os órfãos e as viúvas. E sobre esse grupo nós estamos nos detendo aqui a falar. Os órfãos e as viúvas que chegaram a esse estado por inúmeras circunstâncias históricas, Deus tem a atenção de entender que aquela família que foi deformada, que foi destruída, que foi atingida, precisa de amparo de outras famílias para que se fortaleça. Especialmente na época da antiguidade, em que viúvas provavelmente se tornariam prostitutas, escravas, em que órfãos também se tornariam escravos em outras ocasiões, Deus está interessado em fazer com que a viúva tenha amparo e o órfão tenha pai, tenha família, tenha lar. Porque Deus sabe que, uma vez que a família é o lugar redentivo, onde o poder do amor transforma, aqueles que estavam desassistidos de uma família iriam ser pessoas com dificuldades espirituais, emocionais, físicas, econômicas, etc. Quando a gente olha para esses grupos, meus irmãos, nós estamos vendo como que o Evangelho se implementa e se desenvolve de maneira prática. É muito lindo falar do Evangelho de maneira teórica, mas o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho, a depender da nossa perspectiva, nem sequer é uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. É uma ação de Deus transformando realidades. Isso é o Evangelho. Nós que fomos transformados, precisamos continuar sendo transformados e nos tornarmos agentes de transformação. Nós precisamos estender a mão ao outro, ao ponto de que o outro seja legitimamente e definitivamente transformado pelo poder do Evangelho que anunciamos. O último grupo privilegiado de Deus, para formar os 4 grupos, são os estrangeiros. Os estrangeiros são aqueles que estão longe da sua pátria e, por decorrência, geralmente longe da família e longe do lar. Então, novamente, esse grupo toma a atenção especial de Deus porque eles são desassistidos de família. E é interessante como Deus fala com Israel para atender os estrangeiros. Ele diz, olha, vocês vão ser hospitaleiros, vocês vão atender os estrangeiros, os que não têm lá, os que estão distantes da pátria, porque vocês não devem esquecer que vocês mesmos foram estrangeiros na terra do Egito. E quando estavam na condição de estrangeiros, eu os acolhi, e por isso vocês hoje são uma nação. Então, essa figura do Egito para Israel é a figura espiritual do nosso estrangeirismo, quando estávamos longe de Deus e distantes da pátria celestial. Nós mesmos também estávamos perdidos sem Deus no mundo, perambulando sem um lar, sem uma família espiritual. E agora que somos alvos dessa graça, nós precisamos estender essa graça de maneira prática, de maneira palpável. E quando olhamos para Cristo, nós temos aí então a concretização final de uma família eterna, que tem prioridade sobre a família terrena. A família terrena, ela espelha a família eterna. Por que a família eterna é mais importante que a família terrena? Porque a família terrena tem prazo de validade. A família terrena é um gozo dessa terra. Nós precisamos viver bem a família, porque só temos esta era para viver a família. Marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, é só esta era presente. No mundo vindouro, essas relações não serão dessa maneira. Mas a família eterna é uma família que pré-anuncia o que será no mundo vindouro. Eternamente seremos família com aqueles que são filhos e filhas de Deus. Por isso que Jesus, ao atender ou a não atender a sua mãe, ele não estava fazendo uma ignorância. Quando Maria o chamava, ele estava pregando e ele mandou dizer a ela, olha, alguém disse a ele, né, sua mãe e seus irmãos estão aqui a procurá-lo. E ele disse, olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus não estava sendo deselegante, mal educado.
Jesus estava mostrando de maneira mais enfática que ele estava construindo realidades eternas. E as realidades eternas têm proeminência sobre as realidades temporais. A família temporal deve ser cultivada, porque entendemos o poder da família na eternidade. Mas a família eterna, essa família é aquela família que, por óbvio, vai durar para sempre. Eu queria então ler com vocês, para a gente ir encerrando, o Salmo 68, versículo 5. Foi o salmo que a gente citou aqui, agora há pouco. É um salmo slogan, né? Se puderem exibir na tela. Slogan do trabalho do Fale por Mim. Salmo 68, versículo 5. Deixa eu achar aqui. 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Versículo 7. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Isso é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus, a causa do coração de Deus é paternar aqueles que não têm pai. A causa do coração de Deus é dar um lar àqueles que estão solitários. A maior maldição, segundo a Escritura, que a gente pode perceber, é a solidão. Deus é família desde a eternidade, não experimentou solidão. E Deus tem interesse em transformar a solidão daqueles que estão solitários em amparo da família. Lembrando que solidão é diferente de solitude, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Também citamos ele aqui. São os dois textos base para a gente trabalhar. Primeiro texto, o texto de Salmo 68, fala da ação do nosso Pai. Ele é pai dos órfãos e ele é defensor das viúvas. Agora, o texto de Tiago, como uma carta muito prática, ele aproxima da gente esta causa que está no coração de Deus. Não é apenas uma causa do coração, é uma prática da vida. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, Tiago está dizendo, as demais religiões Deus rejeita. Deus é Deus de uma religião só. É interessante isso, porque a gente geralmente diz que a gente vai falar de Jesus, não de religião, mas Deus tem uma religião, e a religião de Deus, o nosso Pai, ela é o cuidado com os órfãos e a defesa das viúvas, junto com a não corrupção pelo mundo. Então Deus está engajado como nosso Pai. O destaque de Tiago não é por acaso. Ele podia dizer, a religião que Deus aceita é isso, isso e isso, mas ele cria uma observação ali. A religião que Deus, o nosso Pai. Por que ele fala isso? Para nos trazer à memória que nós estávamos na mesma condição daqueles a quem devemos atender hoje. E a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso. Vamos fazer aqui uma chuva de versículos para a gente terminar a nossa fala de hoje. Então vamos para João capítulo 14, versículo 18. João 14, 18. Diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus falando do nosso estado de orfandade. Êxodo 22, 22. Não oprimam as viúvas nem os órfãos. Deixa eu passar aqui. Provérbios 23, 10. Provérbios 23, 10. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades, nem invada a propriedade dos órfãos. Salmo 82, 3.
Salmo 82, 3. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Deixa eu ver mais um. Tem muitos, tá bom? Eu estou cortando aqui. Salmo 146, versículo 9. Salmo 146, versículo 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o caminho dos ímpios. Vamos para Deuteronômio 10, 18. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Isaías 1, versículo 17. Isaías 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Eu teria mais muitos versículos para ler com vocês, quase versículos sem fim, porque durante todo o texto bíblico, esses são os grupos privilegiados de Deus. Então não tem como ler a Bíblia passando sem percebê-los. A gente já fez esse exercício, a gente leu e não percebeu, mas eles estão de Gênesis a Apocalipse e nós precisamos nos mover como igreja. Não é um chamado de quem tem chamado, é coisa de crente. É diferente você dizer, eu não tenho chamado para os órfãos, então você não tem chamado para Deus e não é um filho de Deus. Eu não tenho chamado para o pobre, então você não é um cristão, não é chamado. A gente profissionalizou e especializou o que Deus propõe para todos. Então a gente fala, fulano tem chamado para o estrangeiro, aí ele está numa ONG para atender venezuelanos. Ciclano tem chamado para órfãos, então está no Fale por Mim. Outro tem chamado para isso. Não, nós somos igreja, então estamos na agência de Deus para atender o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E nós precisamos mensurar como temos feito isso. Amém? Acho que eu consegui falar em 20 minutos, passou 5 minutos do proposto. Mas vamos ficar de pé para a gente terminar com a última oração. Eu queria que nessa oração você dissesse ao Senhor, Deus, me ajuda a ter clareza, para eu entender de qual maneira eu posso ser luz para esses grupos que estão em trevas. De qual maneira eu posso ser bênção para esses grupos que precisam ser abençoados. Especialmente os órfãos, mas não apenas, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. E às vezes é uma ação mínima, nós falamos aqui algumas ações práticas. Às vezes é uma coisa pequena. A mais básica das ações é a mais poderosa, orar por esses grupos. Porque a oração afeta o seu coração. É impossível orar por uma causa e não se envolver com ela. Então se você tirar ali um momento da semana para orar pelos órfãos, isso não vai ficar desse jeito. No seu coração essa causa vai crescer. Você vai orando, a causa vai crescer. Vai orando, a causa vai crescer. E você naturalmente vai se mover para agir de maneira mais prática em direção a esses grupos. Nós precisamos pensar sobre isso. E talvez nós pudéssemos ir além. Eu gostaria que nós fôssemos além. Nós podemos, nos envolvendo como igreja, pensar depois em políticas públicas, pensar em projetos de governo municipais, estaduais, nacionais. Nós podemos pensar de maneira maior em estruturar o amparo ao órfão, à viúva, ao estrangeiro e ao pobre. Entendendo que isso não é papel do governo, é papel da igreja. Mas é possível afetar todas as esferas da sociedade para que a gente se mova em direção ao necessitado. Esse é o poder do Evangelho. Amém? Feche seus olhos. Se coloque diante do Senhor. Diga, Senhor, eu estou aqui como filho, filha do Senhor. Eu que fui alcançado pelo Espírito de adoção. Eu que fui alcançado por este Filho gerado do Senhor, chamado Jesus. Ele, como filho gerado, não se envergonhou de nos chamar também de irmãos, de me incluir, Senhor, na família. O Senhor não se envergonhou de me chamar de filho.
O Senhor se coloca como meu Pai. Ah, Senhor, nós podemos dizer Abba, Pai. Nós podemos dizer Abba, Pai, porque fomos adotados pelo Senhor. E o que seria da nossa vida se não fôssemos adotados pelo Senhor? Quem seríamos hoje, Senhor? Onde estaríamos hoje, Senhor? Ah, Deus, como a adoção alterou a nossa vida. Nós que não éramos merecedores disso. Nós que estaríamos abandonados no mundo até o final das nossas histórias. Mas o Senhor decidiu olhar para nós. O Senhor decidiu criar um sistema espiritual de adoção. O Senhor se colocou nesse lugar e o Senhor nos atendeu, e o Senhor teve paciência conosco quando a nossa iniquidade ainda aparecia e ainda aparece. O Senhor teve paciência conosco quando nós agimos de maneira que não parecíamos que o Senhor era o nosso Pai. Quando agíamos como filhos do diabo, como filhos do mundo, o Senhor teve paciência de, pelo poder da adoção, transformar a nossa natureza. Ah, Senhor, que o Evangelho realmente mova o nosso coração, e não apenas o nosso coração, mova também a nossa boca.